Amém? Pastor está com a palavra. Glória a Deus. Quero com alegria cumprimentar os irmãos, as irmãs, a igreja com a paz do Senhor. Quero, nesta oportunidade também, agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Irailton Rios Mota. Falei corretamente o nome? E também a sua digna esposa, nossa amiga, a missionária Zeni, a família. A gente já se conhece já há um bom tempo, né, pastor Irailton? É muitos anos, né? É. E dizer aos irmãos que é uma alegria estar aqui hoje nesse trabalho com obreiros. Vamos, então, aproveitando que estamos em pé, fazer uma leitura na palavra em Juízes, capítulo 7. Juízes, vamos ler aqui a palavra de Deus em Juízes, capítulo 7. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Capítulo 7 de Juízes, versículos 9, 10 e 11, que diz assim. Eu vou ler aqui, pastor, nessa versão aqui, Almeida Corrigida e Fiel. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. A igreja pode dizer amém? Amém. Por gentileza, tome seu assento. Glória a Jesus. Meus amados, então hoje a dinâmica não vai ser de pregação. Hoje é mais uma dinâmica de estudo bíblico. Quero dizer aos irmãos que eu sou amigo do pastor Irailton desde a fundação do mundo. Quando Adão foi feito no Éden, eu já estava lá. Antes do Adão chegar, eu já estava lá com o Senhor, desfrutando de uma amizade. Mas o pastor Irailton, quando me fez o convite, ele não me disse nada do que está acontecendo aqui. Então, e também os pastores que me convidam, se alguém tenta me falar alguma coisa, eu peço para não falar. Eu não quero que fale, para eu poder ministrar a palavra sem conhecer os problemas, porque a mensagem ela não pode ser na base daquilo que a gente manipula. Não pode ser manipulada. A mensagem ela tem que vir do céu, tem que vir de Deus. Então eu estou muito tranquilo para falar nessa noite. Não pense os irmãos que eu estou mandando indireta e que eu estou sabendo de alguma coisa da sua vida, porque eu não sei da vida de ninguém. Mas a palavra vai confrontar. Porque ela já me confrontou. Na hora que eu fui preparar o estudo, pastor Irailton, já me confrontou. Então, é o seu genro que está chegando, pastor? É? Pai do Senhor, irmão Alex. Ele agora é presbítero, né? Então tem que chamar de presbítero Alex. Então, meus amados, receba a palavra que eu vou falar com muito carinho. Não estou aqui para bater nos irmãos. Quem corrige da doutrina é o pastor da igreja. Mas eu também não posso fugir da minha responsabilidade.
Nós vamos falar hoje dos obreiros. Hoje vai ser uma introdução. E amanhã eu entrego, o que não for entregue hoje, amanhã eu entrego tudo. Hoje eu vou entregar uma parte, e a outra parte vai ser amanhã a cereja do bolo. Amanhã vai ser à noite também, pastor Irailton? Amanhã à noite, né? Então tá bom. Então, meus amados, eu quero trazer uma mensagem para os obreiros. O senhor falou que tem 39, né? Do cooperador ao pastor tem 39. Diga comigo aí, 39. Mas tem mais do que 39 pessoas aqui. Mas está aberto para toda a igreja. Ah, então não vai escapar ninguém. Não é, irmão Claudenilton? A bênção vai ser para todo mundo. Então, o número aqui é 39, e o número aqui do capítulo 7, presbítero Alex, são 32 mil obreiros. E eles têm um líder, e o líder se chama Gideão. Qual é o líder dessa igreja aqui? Qual o nome desse líder da igreja aqui? Oi? É o pastor Irailton. E no capítulo 7 de Juízes, quem é o líder? Gideão. Pastor Irailton lidera quantos obreiros aqui? Agora multiplica as famílias que estão entre os 39. Então o número é muito maior. O Gideão, ele está liderando 32 mil. É pouco ou é muito? É muito. 32 mil é muita gente. Mas eu quero trazer a seguinte mensagem nessa noite. Repita comigo: da multidão à excelência. O padrão divino para os obreiros aprovados. Vamos repetir para você não esquecer? Diga bem forte assim, ó, da multidão à excelência. O padrão divino para os obreiros aprovados. Então, 32 mil obreiros com Gideão é multidão. É multidão. Só que essa multidão é um número grande. E eu diria mais, que os 32 mil representam os 39 daqui. Ok? Os 32 mil de Gideão são os 39 aqui. Como é que chama o bairro aqui? Jardim Santo André. Então, com o Gideão, 32 mil. Com o pastor Irailton, 39. Quem está entendendo? Deus chamou os 32 mil. E Deus chamou os 39 que estão aqui. Os 39 do Jardim Santo André, com as suas famílias, todos foram chamados por Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Mas, vou falar bem devagar para você entender. Mas Deus passou uma peneira. Estão com a Bíblia aberta em Juízes capítulo 7? Vamos para a Bíblia? Versículo 3. Pedi para o presbítero Alex ler para a gente aí. Leia aí, meu querido. Verso 3. Fica de pé ainda. Me ajuda a fazer a conta. 22 mil voltaram. 10 mil ficaram. Presbítero Alex, quanto que é 22 mil mais 10 mil? 32 mil? Ok. Que eu já falei na introdução. Os 32 mil representa aqui quantos nessa igreja? 39. Mas na sua leitura, dos 32 mil, quantos que voltaram para casa? 22 mil. E quantos que ficaram?
Muito obrigado, por gentileza, tome seu assento. Os 22.000, o texto diz, pastor Irailton, que eles eram medrosos. Os 22.000, o texto diz, quem for covarde e medroso, volte. Então, os 22.000 eram o quê? Medrosos. Se Davi fosse medroso, ele enfrentaria o gigante Golias? Não, não enfrentaria. Se ele fosse medroso, ele enfrentaria o próprio Davi, o leão e o urso, para salvar a ovelhinha? Não. Então você já entendeu. Nessa obra, não dá para trabalhar sendo medroso. Estou com medo de pregar. Vou começar a desenhar para você entender a mensagem. Não me dá oportunidade que eu tenho medo do microfone. Não me chama para pregar. Não me dê a oportunidade. Fechou quantas igrejas? Não venhamos colocar a culpa no Satanás. A culpa é dos obreiros medrosos que não querem dirigir a igreja. Medrosos. Estão com medo. Atualmente eu não estou pastoreando, mas eu pastorei a igreja há 20 anos, 6 igrejas. 2 eu comecei do zero, só eu e a Leila. E as outras 4 já eram igrejas que já tinham alguns crentes. Então eu não estou aqui falando teoricamente. Estou aqui trazendo uma palavra que eu vivenciei nesses meus anos de pastorado. Obreiros medrosos, eles não podem fazer a obra com excelência. Eles continuam sendo obreiros, mas são obreiros medrosos. Os 22.000, se tem 32.000, 22.000 é a minoria ou a maioria? É a maioria. Olha que dado triste. É um dado triste. A maioria no tempo de Gideão era o quê? Obreiros medrosos. Aos obreiros medrosos, Deus pôde contar com eles na grande vitória contra os midianitas? Não. Então eu quero declarar nessa noite que o espírito do medo saia da sua vida. Que você tome coragem, porque Deus, Ele te dá coragem nessa noite. A obra de Deus precisa. Eu não vou ficar sempre aqui dando estudo bíblico. Alguém vai ter que assumir a função para dar o estudo. Alguém vai ter que assumir a função para dar a aula aqui na escola dominical. Alguém aqui vai substituir o pastor Irailton, não é, pastor? Quando o senhor fica em definitivo lá na Bahia, não sei se vai ficar em definitivo lá, o homem agora é missionário, né, irmãos? Não tem mais distância entre a Bahia e Santo André. Não tem mais. Então, o Senhor está dizendo, você nessa noite, diga ao Espírito Santo, me dá coragem, Senhor, me dá coragem, eu não quero ser um obreiro medroso. Imagina que dá um piripá, que eu comece a passar mal aqui, aí eles me levam para o hospital e o pastor Irailton diz assim, essa obra não pode parar, leva o pastor Éder para o pronto-socorro, e você, meu jovem, continua dando estudo aqui. E você, meu querido obreiro, continua dando estudo aqui. Mas eu não fui avisado, não me deram o aviso com antecedência. O obreiro, quando é consagrado e recebe a consagração, naquele dia a ficha tem que cair, que a partir daquele dia ele não precisa mais ser avisado que ele vai ter oportunidade. No dia da consagração, já é o dia em que ele precisa ter a consciência que ele precisa estar 24 horas preparado. 24 horas, 7 dias, 30 dias, 1 ano, todos os dias que Deus lhe der sobre a terra, ele deve estar preparado. Eu fui pregar num congresso em Minas Gerais. A igreja muito pequenininha, a cidade pequenininha, não tinha nem 10.000 habitantes, não tinha nem hotel. Eu dormi lá na casa do presbítero, que era o auxiliar do pastor. Na hora do almoço,
Porque os crentes vão falando, né, irmãos? Crente fala demais. E aí ele foi falando para mim, olha, pastor Éder, eu sou presbítero, mas tem uma coisa. Eu só aceito pregar se o meu pastor me avisar com 15 dias de antecedência. Porque eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, Deus tem que me dar a mensagem, eu tenho que estar bem com a mensagem, bem preparadinha no óleo, para ir eu pregar. Toda vez que ele me chama sem me avisar, eu não aceito a oportunidade. O problema de um camarada desse, pastor, é que não existe desconsagração. Uma vez consagrado o obreiro, você morre obreiro consagrado, mas morreu desviado. Então entra no inferno presbítero desviado da Assembleia de Deus, do ministério da Folha Verde. Você pode perder a credencial, e aí tem o descredenciamento, porque pecou, porque está em disciplina, mas desconsagração não existe. Então a gente tem que aguentar uns pesos mortos desse no púlpito, que não dá glória a Deus, não dá aleluia, não ora, não jejuma, não consagra, não tem a vida em santidade, e quando chama o camarada, tem que me avisar com 15 dias de antecedência. Esse camarada, o que aconteceu com ele? Errou quem consagrou ele, e ele também errou em aceitar a consagração. Porque se Deus não intervém, Samuel tinha ungido o obreiro errado. E Samuel não era homem de Deus? Era ou não era? Na hora que o Samuel viu o primeiro filho de Jessé, ele não ia derramar o óleo? Deus deu o grito, ele não. Aí entrou o segundo, é esse. E Deus falou, ele não. E aí veio o terceiro, vieram todos, com exceção do caçula que não estava em casa. Então, se Deus não intervém naquele dia, Samuel tinha ungido a pessoa errada. Quantos permaneceram dos 32 mil? 10 mil. 10 mil permaneceram para serem provados e testados. Posso começar a espremer o furúnculo? Que agora eu vou espremer até o carnegão sair tudinho para fora aqui. Ó. Aperta o cinto que agora a nave vai decolar. Obreiro bicudo, obreiro Nutella, obreiro mimimi, obreiro criança, obreiro anão espiritual, obreiro que não amadureceu na fé, que não aguenta a prova, ele não será aprovado. Você precisa ser provado e depois aprovado, e se for aprovado, você será promovido. Diga comigo, provado, aprovado e depois promovido. Os 10 mil, Deus falou, Gideão, é muito, vamos colocá-los em prova. Os crentes não entendem isso, e vocês não vão entender mesmo, porque esse é um negócio que só quem é pastor entende. Deus deu aos pastores uma autoridade na Bíblia para provar quem é chamado ao ministério. Eu trabalhei com um pastor, pastor Irailton, que ele ficou 1 ano sem me dar a paz do Senhor. Quando deu 1 ano, eu falei, vou embora, não vou ficar nessa igreja não. Mas eu fui orar, e na oração Deus me repreendeu. Deus falou comigo, fica quieto, não saia. Eu não estou mandando você sair, aguenta a prova. Quando deu 1 ano, o pastor me cumprimentou com a paz do Senhor. Ele, antes deste período de 1 ano, ele estava me provando. Ele queria me separar para cooperador. Eu tinha 16 anos. Vocês acham que um adolescente com 16 anos tem estrutura para aguentar isso? Tem uma roda de crente, o pastor pega na mão de todo mundo, mas não pegava na minha mão. Eu não entendia, mas ele estava me provando. Quando passou 1 ano, ele me chamou no gabinete e ele me separou para cooperador. O outro pastor, eu trabalhei com um outro pastor, que ele me deixou 1 ano sem fazer uma oração no microfone e eu não estava em pecado. Ele chamava todos
os obreiros do púlpito, no culto, pastor, e dava, vem fazer uma saudação, dá uma palavra, canta o hino da harpa, dá a palavra do ofertório, faz a bênção apostólica, e eu fiquei 1 ano, e os crentes que não vigia com a língua, ficavam me apertando no final do culto. O que foi, irmão? O que foi, irmão? O que foi, irmão? Ô, irmão, se você vê um obreiro passando prova, não pergunta, ora por ele. 1 ano. Quando terminou 1 ano dessa prova, aí eu fui separado para evangelista. E eu não sabia. Eu era um presbítero que eu ia para evangelista, eu não sabia que ele estava me testando e ele estava me provando. Existem muitas outras provas. Eu estou apenas dando alguns exemplos. Deus disse, Gideão, os 10.000 é muito, vamos botar em prova. E a prova é o seguinte, leia, presbítero Alex, o verso 1, capítulo 7, verso 1. Ok, só até aí. Diga comigo. Poço de Arode. Ali está escrito fonte, fonte de Arode. Nessa fonte tem água, e nessa fonte 10.000 obreiros vão ser colocados em prova. Com que a prova? O jeito como cada um bebe a água. Diga comigo, o meu comportamento denuncia minhas atitudes, meu caráter, meu compromisso, minha responsabilidade. 9.700 obreiros, repita comigo, 9.700. Eles bebiam água assim, ó, dobrava o joelho e ia lá bebendo aquela água de joelho de uma forma displicente. 9.700. Mas tiveram quantos? 10.000 menos 9.700, sobrou quantos? 300. A Bíblia diz que eles faziam o que com a sua mão? Traziam a água na boca com a sua mão. E mantinham com seus olhos atentos o quê? A vigilância com o que estava acontecendo ao redor. Diga comigo, 9.700 reprovados. Que Deus nos ajude para que nenhum dos 39 daqui sejam reprovados. Que Deus nos ajude para que nenhum dos 39 sejam reprovados aqui. Eu vou falar mais uma vez. Que Deus nos ajude para que nenhum dos 39 sejam reprovados aqui. Então, que Deus levante aqui os 300 para você pegar a tua mão e com essa tua mão até a fonte de Arode, pegar essa água e trazer essa água na sua boca e você, vai bebendo com a água aqui, faz uma conchinha com a mão, tem aguinha aqui e vai olhando, vai observando, porque Deus estava observando quem estava em prova. Então Deus está com seus olhos atentos com o nosso comportamento e como nós agimos e nos detalhes. Deus separa aprovado, reprovado, aprovado, reprovado. 300 foram os aprovados. Diga comigo, os 300 serão vigilantes. Pastor Irailton, é um perigo separar para o ministério um obreiro que não é vigilante. Os 300 eram vigilantes. E os 9.700 foram reprovados. Então agora vamos debulhar o milho. Como é que vai ser obreiro aprovado vigilante? Você tem 300. O texto ali fala da fonte de Arode. Diga comigo, fonte de Arode. Joga de novo lá, irmão Claudenilton, porque lá no texto nós temos uma situação. A prova foi na fonte de Arode. Quantos foram aprovados? Agora vamos continuar lendo o texto. De maneira que tinha o arraial, o acampamento dos midianitas,
que ficava onde? Norte. Esse acampamento dos midianitas, que ficava na direção norte, está dentro de um vale. Esse é o vale de Jezreel. E nesse vale tem um outeiro, que é uma montanha pequenininha, onde a pessoa sobe nessa montanha pequenininha. Outeiro é uma colina pequenininha, que é uma questão geográfica estratégica de você subir nesse outeiro e ter uma visão geral do vale. Então, os midianitas estavam estrategicamente no outeiro de Moré, que fica a 8 quilômetros de Arode. Diga comigo, 8 quilômetros. Então, da fonte de Arode, onde Gideão estava acampado, até chegar no vale de Jezreel, especialmente no outeiro de Moré, onde estava o acampamento dos midianitas, cerca de quantos quilômetros eu falei aqui? 8. Quem que é o líder dessa igreja? Quem que é o líder aqui do capítulo 7 de Juízes? Gideão tem que sair da fonte de Arode e tem que agora Gideão fazer uma visita sem alarde, lá no arraial dos midianitas, que está a quantos quilômetros? 8. Mas o Gideão não podia ir sozinho. Então, a leitura que eu fiz com os irmãos foi o versículo 9, 10 e 11. Põe, por gentileza, o versículo 9. 9, verso 9. E sucedeu que naquela mesma noite, Deus falou com Gideão à noite. O Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque o arraial dos midianitas estava no vale. Vale na Bíblia é o lugar da luta, da prova, da batalha. Desce no vale, porque eu tenho dado na tua mão. 10. E Deus disse: mas se você ainda temes, você não vai descer sozinho. Você vai levar quem contigo? Olha o que o texto diz. Qual é a primeira palavra? Desce tu, Gideão, com o teu, diga comigo, teu. Teu significa que esse obreiro é submisso a Gideão. Segundo, o obreiro é o quê? Moço, jovem. Tem 300, mas Deus conhece o nome de todos. E dos 300, Deus deixa 299 de lado e pega um. Diga comigo, 299, Deus deixou de lado. E diga, e um, Deus deu o nome. Deus conhece o teu nome? Deus conhece o teu nome? Ou você vai dizer para Deus que você vai fazer a obra quando tiver com cabelo branco? Quando aposentar? Deus não quer você estouradão no final da idade, não. Se você é jovem, gasta a tua juventude. Todo sábado eu ia para a igreja 7 da noite, pastor. 7. Esse período aí que o pastor me colocou em prova, que eu fui separado para cooperador, que eu contei para vocês, 7 da noite, sábado, eu estava na igreja. O culto acabava às 9. Depois do culto, depois das 9, nós estávamos aqui na Praça 18 do Forte. Nem existia esse terminal novo aqui naquela época. E ali nós fazíamos evangelismo das 9h30 até a meia-noite. Meia-noite nós íamos para a vigília e ficávamos até às 5 da manhã orando. Chegávamos em casa às 6 horas da manhã para tomar um banho, trocar de roupa, tomar um café, porque 7 horas da manhã, domingo, tinha um ensaio da banda que eu tocava, e o ensaio ia das 7 até às 9.
9h, escola dominical, encerrava 10h30 da manhã, e 10h30, Alex, começava o ensaio da mocidade e terminava meio-dia. Chegava em casa 12h30, quando eu ia almoçar e depois tirar um cochilo para 6h ir para o culto, que naquela época o culto começava às 7h da noite. Isso era todo final de semana. Não dá tempo para pecar quando a tua agenda está na mão de Deus. Então, esse moço é Purá, diga comigo, Purá. Ele é velho ou é moço? Moço. É obreiro? É obreiro. E o texto diz, o teu moço, diga comigo, o moço do homem de Deus. Não me responda, porque a pergunta é retórica. Quem é o moço do homem de Deus dos 39 que congregam aqui? Quem é o moço do homem de Deus dos 39 que congregam aqui? Não me respondam, a pergunta é retórica. Purá é o moço do homem de Deus. Na Bíblia, o moço do homem de Deus acorda antes do homem de Deus e vai dormir depois que o homem de Deus dorme. O moço do homem de Deus, ele tem boca, mas não fala. O moço do homem de Deus, ele andava no Velho Testamento com 3 odres de água. Um odre de água para lavar a mão do seu senhor, um odre de água para lavar o pé do seu senhor, e um odre de água para matar a sede do seu senhor. Tem obreiro moço de Deus aqui, nos 39? Tem? Onde está o Purá dessa igreja? Ele é jovem. Então, nós não temos que matar os jovens obreiros. Nós temos que ajudar a ensinar eles, para eles aprenderem certinho, para não ficar um obreiro velho, rabugento, ranheta, ranzinza, problemático, frio, gelado, um obreiro que só Jesus para ter misericórdia. Porque se você pegar um obreiro que tem muitos anos de evangelho, muitos anos, e continua fazendo errado, é difícil corrigir esse obreiro, porque ele acha que ele está certo. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu fui ensinado assim, e eu vou morrer assim. Agora o obreiro mais jovem, ele tem que ser virado do avesso. Tem que virar o jovem do avesso. Porque se não virar e deixar ele folgado, quando ele pegar a credencial de pastor, ele vai dizer assim para o senhor, agora nós somos iguais. Porque sobe na cabeça o título, sobe na cabeça um microfone na mão, sobe na cabeça o ego por causa de uma cadeira aqui em cima. A Bíblia diz que a gente tem que se gloriar na cruz de Cristo e no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que domesticar o nosso ego, meus amados. Então, este moço, a palavra teu, diga comigo teu, essa palavra teu no original hebraico significa servo pessoal e assistente próximo. Então, o que é o assistente próximo? É o caso de Elias e Eliseu. Eliseu era o moço de Elias. Elias dizia assim, eu vou para o Jordão. O que o Eliseu dizia? Semana que vem a gente se encontra lá. Era assim? Não. Para onde tu fores? Agora, o pastor da igreja, o titular, estou falando do titular. Aqui, quem é o titular daqui? É o pastor Iraildo. O pastor da igreja, ele precisa do Purá, que é o moço que fica do lado dele para auxiliá-lo em tudo que for necessário. Então, diga comigo, ser o moço do homem de Deus, diga, ser o moço do homem de Deus é ser um servo pessoal. Então,
ele vai servir exclusivamente quem? O pastor. Qual o nome do senhor? Sim, José. José. E qual que é o nome do irmão lá de gravata azul na porta lá? Fala alto, irmão. Rodrigo. É o Rodrigo e José. Então o Rodrigo serve a porta, sim ou não? Mas o senhor está servindo quem? Exatamente. Então o seu olhar é apenas exclusivamente. Agora tem pastor que fica aqui, vira o rosto para lá. Avisa. Os daqui também ficam de olho. Chama ele, chama ele, chama ele. Entendeu? Quando a comunhão é perfeita e o trabalho é com excelência, a gente conversa aqui no olhar. Por que eu converso no olhar com a minha esposa? Que eu estou há 31 anos com ela. Então, no olhar, ela já sabe, eu já sei, a gente conversa no olhar. E aqui tem que ter essa sintonia. O moço, o teu moço, essa palavra no original significa, diga comigo, fiel escudeiro. Aqui é um contexto militar. O fiel escudeiro é aquele que está atrás ou à frente da pessoa que ele precisa proteger. Ou é o fiel escudeiro, ele vai na frente ou atrás da pessoa que ele tem que proteger? Na frente. Diga comigo, na frente. Isso significa que o moço do homem de Deus tem que ser uma pessoa de confiança. Porque ele vai na frente. Se ele vai na frente, não significa que ele passa na frente no sentido de fazer aquilo que não é da alçada dele. Não, é que ele está ali atento ao perigo que está próximo do seu Senhor. Então, o fiel escudeiro vai na frente com essa visão militar de estar atento com o perigo que se aproxima. E ele tem que acompanhar o líder em situações estratégicas, porque aqui Deus está dizendo, você vai descer sozinho ou acompanhado, Gideão? Acompanhado. Desce tu com quem? Então o moço do homem de Deus tem que ser o quê? Companheiro. Detalhe, quem deu a missão? Foi Gideão ou foi Deus? Deus. E se o Purá na hora diz assim, estou com medo, não vou não. Ele não tinha esse problema do medo, porque lá na fonte, ele já mostrou naquela forma de beber a água, que ele era o quê? Corajoso. O cavalo selado passa. E se você não estiver preparado para montar nele, talvez ele não volte mais. Porque as oportunidades são raras. Esteja preparado. O cavalo selado está passando. Você não está preparado? Se você está preparado, enquanto ele passa, monta nele. Porque a oportunidade Deus está lhe dando agora. Deus te livrou da Covid. Deus não permitiu você morrer de coronavírus. Deus tem te dado vida. E você acha que o obreiro é para ficar esquentando cadeira? Esse moço aí era companheiro. Ele estava ao lado do seu líder, Gideão. Isto significa que os obreiros que aprendem ética, isso eu aprendi com os meus pastores. Eu trabalhei já com 15 pastores presidentes, 15. Desses pastores, cada um me ensinou alguma coisa. E o que eles, uma coisa que se repete nos 15 que eu aprendi com eles. Eles são de ética. Olha lá, o Purá, ele desce junto com Gideão. Diga comigo, junto com o seu líder. Você está junto com o seu líder? Está junto? Os 39 estão juntos? Ou os 39 só quer tocar o piano
e não querem carregar o piano. Descer no vale de Jezreel com Gideão, no caso de Purá, não é para o Purá tocar o piano. Ele vai carregar o piano. Ele vai fazer um trabalho que ele não vai aparecer. Então, esses meus 15 pastores que eu trabalhei com ele, eles me ensinaram o seguinte: nunca um obreiro deve ir embora para sua casa quando o culto acaba, enquanto o pastor está aqui. Mas a minha esposa, ela fica uma fera. Pastor Irailton está com um BO para resolver aqui, depois do culto, que depois do culto começa a pipocar tudo. E aí ele vai sair daqui 11 da noite sozinho, porque não teve um camarada, não teve um obreiro para ficar aqui. E põe a culpa ainda na esposa. Quem é que manda na tua casa? Deus não perguntou para Eva: onde tu estás? Deus perguntou para quem? Mas ela não comeu a fruta primeiro? A pergunta que não quer calar. Posso fazer a pergunta de $1 milhão? A pergunta de $1 milhão. Onde que o Adão estava na hora que a Eva conversou com a cobra? Ô irmão, cuida da tua casa. Porque o obreiro que não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Se você não é exemplo na tua casa, que você é um hipócrita, porque você vomita hipocrisia. Hashtag pronto, falei. Então os meus pastores me ensinaram isso. Éder, você vai embora quando o seu pastor for embora. Ainda que ele não precise de você, mas fica lá. Ainda que ele não te chame para a reunião, fica lá. Ele precisa. Então, os obreiros solteiros, desses 39, tem algum que é solteiro? Ou os 39 é tudo casado? Então, os 39 estão casados. Mas os solteiros, tem solteiro aqui me ouvindo aqui nessa noite? Tem algum que não casou ainda aqui? Tem? Ih, esse é o quê? Então agora vai para os solteiros. E escolha uma esposa que entenda a chamada do seu ministério. Amém? Diga comigo, Purá não aparece. Porque o trabalho dele é o quê? Bastidor. O nome dele não vai no data show. O microfone, quem pega o microfone não cita. Eu quero agradecer o irmão Purá, que desceu com Gideão até o vale. Não! O único registro que tem na Bíblia desse aqui é esse texto que a gente está lendo, que o Espírito Santo deixou para a gente aprender. Ele era um moço jovem, mas ele tinha que aprender que ele servia o seu líder e ele tinha que ser, aqui ó, diga comigo igreja, silencioso e discreto. Porque como eles estão descendo à noite para o arraial dos midianitas, se ele fala demais e os inimigos ouvem, quem é que está falando aí? Então, já pensou toda hora o Gideão, quieto, não fala, Purá, eu posso confiar em você, Purá. O obreiro tem que falar pouco. Sabe por que em algumas mesas você não é convidado para participar? Por causa da língua. Quem é que você acha que senta na mesa da Faria Lima para decidir os juros que correm no Brasil? É qualquer Zé Ruela que faz naquela mesa? Não. Quem é que participa das mesas de decisões nas empresas? E no reino de Deus, Deus preparou uma mesa. Quem é que pode participar dessa mesa?
Deus preparou uma mesa. E Purá tem que descer calado e voltar calado. Imagina se ele volta dizendo para os 299, Deus me escolheu, Deus me escolheu, Deus me escolheu, Deus me escolheu, Deus me escolheu. Deus não aceita ostentação. Tem que descer, tem que acompanhar o líder de boca fechada. Tem coisas, pastor, que eu nem falo para minha esposa. E olha que eu confio nela, irmã Zeni. Mas é assunto de ministério. É assunto que eu tenho que levar para a cova. Porque se você entra no gabinete pastoral, você entrou no gabinete pastoral, e aí o pastor Irailton levou o Purá, e você confessou o maior pecadão da tua vida, e o pastor Irailton passou o zíper na boca. Mas o Purá, que estava com ele, vazou a notícia. Para você participar de uma mesa, para você receber as pessoas para trabalhar, no acolhimento, e Deus está falando, eu estou preparando pastores aqui nessa noite. Dos 39, amém? Mais dos 39, a prova é zíper na boca. Zíper na boca. Não fale nada. Silêncio. Mas quando eu chego em casa, minha esposa pergunta, e lá, bem, como é que foi? Peça sabedoria a Deus para administrar sua relação conjugal, para isso não prejudicar o teu ministério, porque se a notícia vaza, você ganha fama de fofoqueiro. E os demais que têm problemas vão voltar para procurar a gente, para pedir conselho pastoral, se o pecado do outro já foi jogado no ventilador, sim ou não? Este moço tem que descer com a boca fechada, e assim, meus amados, obreiros jovens, escute aí, se não te perguntam, não responda. Não dê palpite, ninguém quer ouvir o teu palpite. Não venha dar um de showzinho gospel com sabedoria ou com teologia, não. Se você é o Purá e você tem o Gideão, quem fala? Gideão. E se o Gideão te perguntar que hora é, fala para ele, o senhor quer que eu falo que é 8h45 ou 8h45? Entendeu? Porque amanhã o Gideão vai, e o Purá, se tiver sido aprovado, vai ser promovido e vai ocupar o lugar do homem de Deus. Porque a capa só foi entregue para Eliseu depois que Deus arrebatou Elias. Deus só começou a falar com Josué depois que Moisés desceu à sepultura. Deus colocou uma ordem. E essa ordem é bíblica, princípio de autoridade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se não tiver essa ordem, a casa do Senhor vira bagunça. Diga comigo, o papel do moço, do homem de Deus é silencioso. Então ele tem que estar ali, o Purá, para dar um apoio ao líder, porque eles vão descer até a extremidade do arraial, eles vão ouvir um sonho, e ele tem que acompanhar o líder. Companheiro. Companheiro. A esposa do pastor não deu para acompanhar na visita, quem é que o pastor vai convidar dos 39 para acompanhar ele? Porque aqui não foi nem o Gideão que escolheu. Quem deu o nome? Foi Deus. Saiba de uma coisa, Deus conhece o teu nome, e se você tem uma chamada, espera que na hora certa Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Mas não pegue atalho. Não pegue atalho. Não corra, indo para outro ministério. Não, aqui o pastor Ailton me consagra. Eu estou a presbítero aqui desde o tempo do rei Salomão. Aí você vai lá para a igrejinha da Ponta de Rameira e lá te consagra pastor. E depois você quer voltar aqui para congregar aqui como pastor. Não pegue atalho.
Ministério não é uma corrida de 100 metros. Ministério é uma maratona de 42 quilômetros. Então agora vamos entrar numa parte pesada aqui do texto. Quantos que sobrou dos 10.000? Os 300 vão trabalhar tudo junto. Não! Vamos separar 3 departamentos. Primeiro departamento, esquadrão com 100. Segundo departamento, esquadrão com mais 100 homens. E o terceiro departamento, um esquadrão com mais 100. Os obreiros precisam saber trabalhar em equipe. Os obreiros não podem ser individualistas. Reino de Deus não é ilha, reino de Deus é continente. E não é o que você acha, é o que está na palavra de Deus. Eu não concordo, não tem que concordar comigo, a concordância é com a palavra. Imagina esse grupo de 100. Eu quero ficar no outro, porque nesse daqui não dá. Eu quero ficar no segundo esquadrão. Imagina alguém do terceiro esquadrão dizendo, não, eu quero ficar lá no outro primeiro e não no segundo, porque aqui no terceiro não dá. Não tem essa. Gideão foi dirigido por Deus. Aqui vai ficar 100, aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 100. Deus está dizendo que quando Ele distribui a tarefa, precisamos aprender a trabalhar em equipe. Os 12, Jesus mandou de 2 em 2. Imagina alguém dizendo, com Judas Iscariotes eu não vou. Com Pedro não dá. João eu não aguento. Como é que eu vou ficar com Bartolomeu? Não dá. Dá sim, Jesus botou de 2 em 2 e o Senhor está dizendo, você não pode fazer a obra de Deus sozinho, você precisa trabalhar em companhia com os seus colegas de ministério. Então nós temos agora um problema para resolver. Gideão ouviu o sonho, Deus confirmou que vai dar vitória, e agora Gideão diz aos 300, como é que a gente vai vencer essa batalha? Como é que a igreja do Jardim Santo André vai vencer a batalha aqui? Como é que esses 39 obreiros vão te ajudar, pastor Ailton, e não vão te dar trabalho? Porque se o obreiro não trabalha, dá trabalho. Até o Judas, que era problemático, Jesus não deixou ele sem trabalho. Imagina se ele estivesse desocupado, e ele ocupado, mesmo assim deu trabalho. Mas, o que Gideão disse? Gideão deu orientações aos 300. Separou em 3 grupos de 100. E Gideão disse assim, olhai para mim e fazei como eu fizer. Vocês podem repetir comigo? Olhai para mim e fazei o que eu fizer. Se eu, nessa noite, eu fizesse, eu pedisse assim, José, né? Irmão José, coloca aqui uma cadeira, uma mesinha, que eu vou entrevistar os 39 obreiros dessa igreja. A primeira pergunta que eu faria para o senhor, se fosse um crivo, quem é o seu referencial de ser humano aqui na terra, do ponto de vista bíblico, ministerial e pastoral? É pesado, mas eu vou falar. Se os 39 estão congregando aqui e não tem o pastor da sua igreja como referencial, você está na igreja errada. Porque a honra e a lealdade, ela passa pelo pastorado. O pastor, ele não é o proprietário da igreja, a igreja é de Jesus, mas Jesus deu pastores às igrejas. Efésios 4:11, ele deu uns para pastores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, se tivesse um crivo aqui, a primeira pergunta que eu faria no crivo, quem é o seu referencial como pastor? Espera um pouquinho, você congrega aqui, serve a Deus aqui,
teu nome está no hall da secretaria aqui, tem até credencial do ministério aqui, e você não reconhece que Gideão é o seu líder, você está no lugar errado. Quem é que você fica assistindo na internet? Quem é o pregador que mexe com você? Está tudo errado! Porque quando as ovelhas e os obreiros que também são ovelhas não têm o seu pastor como referencial, cada um puxa para o seu lado e o reino de Deus sofre. Porque Gideão disse, nós vamos para a guerra, mas tem uma coisa, tem que olhar para mim e fazer o que eu faço. Para quem você está olhando? Para o pregador youtuber? Geração Nutella da internet. Onde está o seu referencial como pastor? Porque na hora que você tem o teu dilema, o teu BO, você não procura o youtuber da internet. Você vem chorar as pitangas aqui para ele. Então na hora de roer o osso, na hora de chorar, aqui serve. Mas na hora da glória, na hora que... Não, deixa eu pegar esse pastor aqui é o ó do Borogodó. É a última bolacha do pacote. Meus amados, o nosso referencial é o nosso pastor. Isto caracteriza que quando os obreiros não vêem o seu pastor como referencial, abre-se brecha para subversão, rebelião, divisão, contenda, panela, e no final do culto, quando os crentes se reúnem para comer pizza, não é para dar glória a Deus, é para falar mal do anjo da igreja. Isto, como diz o Boris Casoy, é uma vergonha. Uma vergonha. Então Gideão disse, como é que nós vamos vencer? Olha para mim e faz o que eu faço. Mas agora vem um mistério. Gideão diz assim, depois que eu fizer, vocês façam. Diga comigo, depois que eu fizer, vocês façam. Nunca passe na frente do homem de Deus. Samuel não chega, 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 e o Saul cometeu uma loucura. Vamos oferecer um sacrifício enquanto Samuel não chega? Como é que o Saul vai oferecer sacrifício se ele não é sacerdote? Como é que tu vai entrar numa seara que Deus não te chamou? Como é que Deus vai cobrar de você uma coisa se Deus não te ungiu para essa obra? Espera o tempo de Deus na sua vida. Não diga que Deus mandou você fazer, porque a Bíblia diz que a autoridade de Deus passa pelo anjo da igreja. Deus não é Deus de confusão. Então Gideão disse, quando eu tocar a buzina, vocês tocam antes ou depois? Depois. Quando eu quebrar o cântaro vazio com a tocha, vocês vão quebrar antes ou depois? Depois. Nós vamos quebrar depois. E nós vamos tocar a buzina depois. E do jeito que ele tocar, a gente toca. E do jeito que ele quebrar, como que é esse negócio do jeito? Diga comigo, como que é esse negócio do jeito? É no dia que o pastor não vem no culto e você vai dirigir o culto e você não vai falar, eu estou sentindo de fazer uma coisa nova hoje, afinal de contas ele está lá mesmo, lá no sertão da Bahia. Não mude a liturgia do culto. Se ele faz o culto desse jeito, na ausência dele, prova-se o teu caráter. Onde que está o caráter dos obreiros? Não é, eu te amo, meu amigo, meu pastor. Isso daí não vale nada. O que vale é na ausência dele, você respeitar ele, na ausência dele, aí está o teu caráter. Então ele está ausente, vamos continuar do jeito que já era feito. Agora, depois que o nosso pastor for para a glória, ou for em definitivo para a Bahia, você assumir a direção da igreja, porque a visão, ela não é de lá para cá,
A visão é de lá e vem para o anjo da igreja, e o anjo da igreja transmite a visão que Deus dá, porque a palavra pastor no hebraico, diga comigo, pastor. A palavra pastor no hebraico significa aquele que guia. Quem guia a ovelha? Aquele que guia é o pastor. Como assim? Guia quem? A ovelha? Então a ovelha vai aonde o pastor guia. Guia. Ele guia porque ele tem a visão. Ele guia porque ele tem um direcionamento. Ele guia porque ele mostra o caminho onde tem pastos verdes e águas tranquilas. Ele guia porque ele tem em uma mão vara e ele tem na outra mão o cajado. Então, quando Gedeão disse, olhai para mim e fazei como eu fizer, é aqui que os obreiros escorregam na casca de banana. O pastor não está e eles mudam a liturgia. Pastor não está, eles não terminam o culto na hora que o culto encerra, quando o pastor está. Sabe aquela conversa que quando o dono da casa não está, o pessoal faz a festa? Então, os obreiros precisam aprender postura de ética e obediência. Olha para Gedeão. E Gedeão disse assim, aos 300, separando em 3 esquadrões de 100. Vamos ficar no limite do arraial. Por que no limite? Porque não vamos atravessar o extremo do arraial dos midianitas, porque ao extremo do arraial estavam os sentinelas. E os sentinelas midianitas dariam aviso aos exércitos. Gedeão está aí! Olha os 300! Então os 300 foram debaixo da direção de Gedeão, em silêncio, e eles foram até a parte da fronteira do extremo do arraial, mas não passaram essa fronteira. Diga comigo, há um limite. Ministério tem limite. Ministério tem limite. Limite. E o limite do meu horário para dar o estudo já acabou, né? Mas quanto tempo? 10, tá bom. Então, o limite é o limite. O limite é você não passar na frente. O limite é que nem o rei Charles. O rei Charles só se tornou rei depois que a mamãe morreu. E olha que ele esperou mais de 70 anos, mas chegou a hora dele. Eu não vou dizer que você vai esperar a bênção até os 70 anos de idade, mas espera mais um pouquinho que a hora vai chegar. Deus não fez uma promessa que tem uma obra com você? Esse processo que você está passando é Deus te modelando, é Deus te quebrando, é Deus te aperfeiçoando, é Deus te aprimorando, é Deus te renovando, é Deus te dando maturidade. Porque quando você estiver na frente do trabalho, você vai sofrer pressão, pancada, injúria, calúnia. E aí você vai ser o chefe, porque você vai ser o pastor. O poder vai estar na tua mão. Quer conhecer alguém? Entrega na mão dessa pessoa poder. E se você é o pastor e tem o microfone na mão, você tem carta branca de Deus para disciplinar os crentes. Se você não tiver juízo na cabeça, você faz loucura. Por isso que Deus está te domesticando. Deus está colocando uma focinheira na sua boca que fala demais. Deus está te modelando, quebrando o seu ego. Porque você já não sendo muito, já acha que é o que é. Imagina quando você estiver no ponto mais alto daquilo que Deus prometeu na sua vida. Porque o difícil, igreja, não é chegar lá, é permanecer lá humilde. Humilde. E essa humildade
ela é importante, porque o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, igreja. Deus entregou para cada um dos 39 que congrega aqui a buzina. Diga comigo, pregação do Evangelho. Deus entregou nas mãos de cada um dos 39 que congregam aqui os obreiros, cântaros vazios, que é o coração quebrantado para fazer a obra. Diga comigo, coração quebrantado. E cada um dos 39 obreiros que congregam aqui, o Senhor deu aos senhores e às senhoras aqui uma tocha acesa, que é a chama do Espírito Santo. Este fogo não vai se apagar. Diga comigo, a chama do Espírito Santo está acesa no meu coração. Sabe o que acontece? Estes 32 mil caiu para 22, caiu para 10 mil, para 9.700, 300. Dos 300 nós temos um líder, Gideão, e temos um moço Purá. E aqui tem 39. O Espírito Santo está dizendo: eu estou preparando uma geração de obreiros valorosos nesta igreja. Ninguém se sinta velho para fazer a obra. Moisés começou com 80 anos. Deus chamou Abraão com 75 anos. Caleb tomou posse da terra com 85 anos. Ninguém aqui se ache velho. O Senhor renovará suas forças. E aos jovens, Deus abençoe os jovens obreiros. Jovens obreiros. A gente sempre tem aquela, né? O jovem geralmente não tem muita experiência, mas ele tem força, ele tem saúde, ele tem uma dinâmica que a pessoa de mais idade já não tem aquela força física. Então o jovem, ele olha para um pregador, ele olha para alguém ali da internet, então ele pode até se espelhar nessa pessoa, mas eu te falei hoje, a sua referência como pastor é o seu pastor, é o anjo da igreja. Gideão disse: olhai para mim. Deus levantou Gideão, Deus levantou um pastor para esta igreja. Você que congrega aqui, com sinceridade, você se sente feliz em congregando e servindo a Deus nesta igreja? É de coração ou já está orando para Deus tirar você daqui? Estou orando, não posso falar nada para ninguém, mas aqui dentro eu estou orando. Deus já falou que meu tempo está acabando, os vasos já confirmaram que o meu tempo está acabando, e eu vou embora, mas eu não posso falar nada para ninguém. O Senhor está dizendo: permaneça no lugar que eu te coloquei. Quando Deus levantou estes obreiros para ajudar Gideão, Gideão tinha uma nação toda, mas Deus falou: a vitória não está com a multidão, está na minoria, nos 300. Padrão de excelência. Deus manda lhe dizer nessa noite, pastor Irailton, é padrão de excelência os 39. Igreja, é padrão de excelência os 39 obreiros desta igreja. Não permita que ninguém fale mal dos obreiros desta igreja. Honre os presbíteros, os evangelistas e os pastores desta igreja. Honre os diáconos desta igreja. Honre os cooperadores desta igreja. Mas agora eu preciso dizer uma última coisa. Essa é a mais pesada. Essa é a mais pesada. E, de propósito, eu deixei a mais pesada para o final. Qual o maior problema que nós temos hoje com os obreiros? Diga comigo: deslealdade. A torcida do Corinthians permite que alguém entre lá no estádio da Arena Corinthians, alguém vestido com camisa verde? Porque existe um código de ética. Verde aqui não entra.
Poderia falar de outro time, mas eu vou falar desse, para você entender o que é lealdade. É normal um corintiano, hoje eu vou torcer para o Palmeiras. Isso acontece? Não é normal. Se isso acontecer, a pessoa perdeu o juízo. E também se é palmeirense e torce para o Corinthians, é a mesma coisa. Tá? Diga comigo, lealdade. Por que os obreiros são desleais aos seus pastores? Posso dar um exemplo? Eu tenho 1 minuto para encerrar e vou entregar o microfone agora. 2 minutos, me deu mais 1 minuto. É pesado, preste atenção. Eu sou o Purá, ou um dos 299, Gideão. E alguém me traz informação privilegiada. E eu não passo essa informação que não deveria ser passada para mim, porque é um assunto de cunho pastoral e tinha que ser passado para quem? Então, eu não vou passar a informação, que se eu passar, eu vou perder o meu amiguinho que me deu a fonte. Quer dizer, continuo amigo com ele e continuo amigo do meu pastor. Se eu sou obreiro e eu recebo uma informação privilegiada que o fofoqueiro trouxe, e eu oculto a informação do anjo da igreja, configura-se quebra de ética ministerial e de deslealdade, porque se ele descobrir que o Purá sabe e não falou para ele, quebra-se a relação de confiança. Se Gedeão sabe que Purá sabe do que falaram para Purá, mas Purá não falou para ele, quebra-se a relação de lealdade. Logo, esse obreiro, ele é o que é o seu pastor? Ele é leal ou desleal? Desleal, quebrou o código de ética. Ele não serve nem para torcer para o Palmeiras e nem para o Corinthians, quanto mais para ser obreiro. Fiquemos em pé. Dura é esta palavra. Quem poderá dar glória a Deus com uma palavra pesada dessa? Mas obreiro tem que parar de comer mensagem de batata frita e hambúrguer. O negócio aqui, irmãos, é feijoada e caldo de mocotó. Tem que comer comida pesada. É o que eu falei na introdução, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho ciência da vida pessoal dos irmãos, então receba essa palavra com muito respeito, com muito carinho que eu tenho pelos amados irmãos, mas o Senhor está dizendo que está levantando os 39 aqui, como levantou os 300 de Gideão. Você pode levantar as suas mãos e orar comigo agora. Pai amado, a tua palavra foi ministrada, e agora estamos orando pelos 39 obreiros, pelo anjo da igreja, e por toda a igreja do Senhor no Jardim Santo André, assim como tu levantaste Gideão, Purá e os 300 homens, levante aqui uma geração forte, uma geração cheia do Espírito, obreiros qualificados, obreiros ungidos, obreiros preparados para a tua obra. Ó Pai amado, nós oramos e abençoamos os teus filhos, e assim, Pai amado, com as nossas mãos erguidas para cima, nós queremos glorificar o teu nome e adorar a ti na beleza da tua santidade. Senhor, eu te agradeço, eu te peço, em nome de Jesus.